Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Marco Antônio, Reverendíssimo Padre Voli, Reverenda Madre Rosângela e Reverendas Irmãs, prezados coroinhas, coral, fiéis, visitantes. Como eu disse, eu não vou fazer uma pregação, mas como eu vi tantos meninos aqui, inclusive o número bom de coroinhas, pelo menos recordar aquele acontecimento de ontem para hoje. Ontem nós terminamos a Sexta-feira Santa com o enterro de Nosso Senhor. A liturgia nos levou isso. Depois de lembrar, recordar a crucifixão e morte de Nosso Senhor, nós meditamos sobre outro mistério, a sepultura de Jesus. Se ele morreu, foi sepultado para provar a sua morte, para provar que era homem verdadeiro. Só homem é que pode morrer, o homem que tem um elemento, dois elementos, corpo e alma. Então ele pode dissolver-se, pode decompor-se. Então Jesus é Deus verdadeiro, mas ele é homem. Então ontem nós lembramos dessa parte divina-humana de Nosso Senhor. Como homem, Jesus morreu pregado na cruz pela nossa salvação. Como homem, Jesus foi sepultado. Ali ele ficou os 3 dias incompletos. E na madrugada do domingo, Nosso Senhor vai provar a sua divindade. Entre todos os milagres de Jesus, esse é o principal. Diz São Paulo que se Jesus não tivesse ressuscitado, para nós dava no mesmo. Tanto faz um profeta, o profeta Elias, o maior profeta, como Jesus, porque o profeta morreu. Também Jesus morreu. O profeta não se ressuscitou. E se Jesus ficasse na sepultura, também passaria por um grande profeta, um dos maiores justos do Antigo Testamento, entre o Antigo e o Novo Testamento. Mas, meus pesados irmãos, o Evangelho acaba de nos dizer: Nosso Senhor foi sepultado. Pilatos deu licença aos judeus de ficar vigiando o sepulcro, porque Jesus tinha dito que ele ressuscitaria no 3º dia. E os judeus pensaram que os apóstolos poderiam roubar o corpo de Jesus e depois dizer que ele ressuscitou. Santo Agostinho disse: é uma estultice, que os apóstolos, morrendo de medo, fechados lá no cenáculo, eles não teriam coragem jamais de sair naquela tarde, naquele final de semana, para ir lá pegar o corpo de Jesus. Depois daquela cena todinha, eles não teriam mais coragem. Depois daquela multidão todinha contra Cristo, eles não teriam mais coragem. Se fosse, quem sabe, no domingo de Ramos, todo mundo aplaudindo Jesus, era diferente. Mas agora todo mundo dizendo: seja crucificado, nós não temos outro Deus, que o seu sangue caia sobre nós. Eles viram que o povo estava enfurecido. Depois do povo ter preferido Barrabás, assassino, ladrão, sedutor do povo, revoltado, revolucionário, então eles sabiam que o povo era capaz de tudo, era capaz de matá-los também. E Nosso Senhor tinha advertido: se tratar assim o lenho verde, que não fará do lenho seco. Quem é o lenho verde? É Jesus. Ou seja, Jesus não estava destinado, era o santo dos santos, é Deus. Então não merecia aquele sofrimento tudo. Mas se eles trataram assim Deus, como eles não fariam com o homem, com os apóstolos, conosco? Muito mais do que com Nosso Senhor. Então eles tinham razão para ter medo de ir lá roubar o corpo de Jesus. Então os apóstolos iriam roubar o corpo de Jesus. Mas eles tinham medo de que acontecesse alguma coisa. Meus pesados irmãos, no fundo, eles sabiam que Jesus é Deus. Tanto assim que o centurião desceu lá do alto do Calvário, batendo no peito e dizendo: na verdade, esse homem é o Filho de Deus. E muitos da multidão também pensaram. E quando Jesus morreu, tantos milagres aconteceram que só um Deus poderia fazer. Vocês viram aquela cortina abrir? Lá no templo havia uma cortina imensa que separava o santo dos santos, do santo dos santos. E aquela cortina, na hora que Jesus morreu, ela abriu sozinha, milagrosamente.
Muitos que tinham morrido há muito tempo, já estavam sepultados, ressuscitaram e foram à cidade e conversaram com muitos. As rochas racharam, abriram, o sol escureceu e toda a terra ficou coberta de trevas. Não é qualquer homem que morrendo vai acontecer essas coisas. Então ali estava a prova de que Jesus é Deus verdadeiro, homem verdadeiro. E eles tinham um certo temor de que Jesus ressuscitasse. Assim a derrota deles ia ser vergonhosa. Ia ser uma derrota na raiz. Por isso eles falaram, tomem conta do sepulcro, porque nós não queremos ver a vitória de Jesus. E Pilatos, vocês não têm homens? Vocês não têm soldados? Mandem para lá. Mas mandaram soldados romanos. Porque aqueles soldados também serviriam até mesmo de testemunha. Porque se fosse o deles, poderiam fazer mais ainda falcatruas. Eles eram capazes de tudo. E eles ali ficaram. De madrugada, aquele sinal, aquele estrondo. E nosso Senhor sai vivo. Nosso Senhor sai glorioso. Nosso Senhor sai belo, refulgente. O seu rosto como o sol, como um raio, com toda a rapidez. Vai encontrar sua Mãe Santíssima. Vai tirar os justos lá do seio de Abraão. Vai introduzir no céu aqueles primeiros, junto com um bom ladrão, que na véspera tinha pedido. E nosso Senhor disse que naquele dia mesmo estaria com ele, no paraíso. E nosso Senhor, meus prezados irmãos, depois vai aparecer para os apóstolos. Mas antes de aparecer para os apóstolos, nosso Senhor recebeu lá no seu sepulcro as santas mulheres. Os homens, estarrecidos de medo e também preocupados com a situação da revolta, não tiveram coragem. Mas as mulheres, com pena de nosso Senhor, porque não tinha dado tempo de fazer o melhor para nosso Senhor, e elas tinham vontade de fazer de uma maneira perfeita, ou seja, melhor preparar seu corpo para a sepultura, arrumar aqueles perfumes e foram à sepultura para poder ungir novamente o corpo de Jesus. E chegaram lá de madrugadinha, no escuro. Só que elas ficaram preocupadas. Eu falei assim, qual de nós que vai tirar aquela pedra? Nós não temos força. A mulher tem menos força que o homem, não é assim? Deus fez assim. E nós não sabemos como vamos fazer para tirar a pedra. E a pedra também estava selada com o selo do governador, portanto não era qualquer um que podia colocar a mão naquela pedra. Certamente ele ainda teria soldados, mas quando eles chegaram lá, não havia mais nada disso. Os soldados tinham fugido de medo. E as mulheres viram o sepulcro aberto. E elas tiveram uma grande audácia. Elas entraram e olharam lá dentro. Só por fé, só por amor a Deus. As mulheres que são de Deus, elas são capazes de tudo que é bom. Isso é muito bonito ver nas mulheres, essa dedicação a nosso Senhor. Como é bom ver a mulher que louva o Senhor, que reza, que respeita o marido, que escuta o pai e a mãe, que obedece os mais velhos, que é submissa à lei divina. Ela é capaz de tudo. Ela é capaz dos maiores sacrifícios. Ela é capaz do maior heroísmo. Por isso que elas fizeram isso, porque elas eram de Deus. E Deus as recompensou. Elas chegaram lá e viram o quê? Um anjo. Mas não vai pensar que estava assim, um anjo parecendo um anjo. Estava um rapaz, dois rapazes, um sentado lá os pés, outra cabeceira, o lençol dobrado, e certamente elas pensaram, não era Jesus que estava aqui enterrado? Como agora tem dois aí dentro? E eles começaram a conversar com as mulheres. É de admirar como não ficaram com medo, né? Dentro de uma caverna, onde tinha colocado um morto. O morto não está ali mais. Enquanto dois rapazes, eles começam a conversar, por que elas não ficaram com medo? Nem assustaram. Porque elas só tinham uma meta, buscar Jesus. Só. E quem busca Deus, quem está com Deus, não tem mais nada a temer. Por isso elas não tiveram medo. Por isso, elas conversaram com os anjos. E, o que vocês estão procurando aqui? E nem esperaram ele responder, não. Jesus ressuscitou, está aqui mais não. Vá lá falar com Pedro, vai falar com os apóstolos, que ele ressuscitou, que vai encontrar com eles lá na Galileia. E elas voltaram dali, quase como que um raio, e foram correndo para anunciar aos apóstolos.
Meus pesados irmãos, essa história vai ter continuidade amanhã, segunda-feira e os outros dias durante a Páscoa. Mas nós vamos guardar no nosso coração, nessa noite abençoada, como diz a liturgia, sacrossanta noite, esse trecho do Evangelho, para guardar no nosso coração, na nossa alma, justamente a vitória de nosso Senhor. E junto com essa lembrança, com essa meditação, nós vamos guardar na nossa alma o desejo de vencer. Vencer o quê? Vencer o pecado, vencer o vício, vencer a maldade. Ah, meus pesados irmãos, como é bom, como foi bom essa semana, dar tantas comunhões, tantas confissões. Calculamos mais ou menos 3.000 confissões, um pouco mais de comunhões nessas 2 semanas. Ontem, anteontem. No meio desses 3.000, desse um pouco mais, certamente estão todos os senhores que estão aqui. E hoje os senhores poderão novamente repetir o mesmo ato de buscar a nosso Senhor, Jesus vivo, Jesus ressuscitado. E com nosso Senhor ressuscitado, nunca mais morrer. Viver agora no ázimo da sinceridade e da verdade. Agora, vivos para Deus, vamos renunciar tudo aquilo que é mundano e pecaminoso e guardar a nossa alma para a vida eterna. No começo eu disse que nosso Senhor partiu rapidamente para falar com a Virgem Maria. Vamos nessa noite de coração pedir à Santa Mãe de Deus que coloque no nosso coração a semente da fé. Coloque no nosso coração a corrente da força e no nosso coração a chama do amor de Deus para nunca mais voltarmos ao pecado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.